volta para mais uma aula, né? E o título da nossa lição, da nossa história de hoje é As Primeiras Línguas. Crianças, como será que vai ser essa história? Na lição passada aprendemos sobre o dilúvio e depois do dilúvio, continuação da história da criação do mundo e do começo, vem falando sobre as primeiras línguas e como será que vai ser e o porquê. Mas crianças, no nosso textual ele diz assim: o orgulhoso acaba sendo humilhado. Provérbios 29 e 23. Então, vamos para a nossa história? Vamos aprender um pouquinho sobre as primeiras línguas? Para estar contando essa história para vocês, vamos chamar a tia Osana, que vai estar aqui contando essa história para vocês. A paz do Senhor, crianças. Como a tia Elzinha disse, o título da nossa lição de hoje é A Primeira Confusão de Línguas. Uma história que está registrada na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 11, que traz para nós esclarecimento de como se originou a diversidade de raças, de idiomas no mundo. Vocês sabiam que antes todas as pessoas do mundo falavam o mesmo idioma? Antes não tinha confusão de idiomas, como o português, o inglês, o francês, japonês, espanhol. Eu, por exemplo, falo só o português e ainda não falo muito bem. Tenho muito o que aprender. E se chega alguém falando comigo em outro idioma, eu fico toda perdida, não entendo nada, nadinha. Para que eu e você, nós possamos entender outros idiomas, o que a gente precisa fazer? Estudar, não é verdade? Estudar inglês, francês, espanhol, se quisermos compreender a fala e a escrita. Mas antes não era necessário nada disso, pois todos, isso mesmo, todos falavam a mesma língua. E o que será então que aconteceu que de repente surgiu esse tanto de idiomas tão difíceis? Você sabe como aconteceu essas divisões de línguas? Se você não sabe, fica conosco aqui até o final desse vídeo que vamos aprender, pois nessa aula nós vamos compreender que o orgulho não agrada a Deus. Você sabe o que é orgulho? Orgulho, crianças, é um sentimento egoísta de admiração pelo próprio mérito. Orgulho é um sentimento que é um excesso de amor próprio, arrogância, soberba, e esses sentimentos, crianças, não agrada a Deus. Nós devemos ser humildes sempre. O textual está registrado lá no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 23, que diz assim, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Sabe o que isso significa? Que o orgulhoso acaba sendo humilhado. Olha só, na lição anterior nós aprendemos sobre o dilúvio, vocês lembram? Então, depois do dilúvio, a família de Noé cresceu muito, se multiplicou e encheu a terra. E com o passar do tempo, havia muitas, mas muitas pessoas na terra. E o legal era que todas elas falavam o mesmo idioma. Todas se entendiam. Porém, certo dia, homens e mulheres se reuniram com o objetivo de construir uma torre, crianças. Uma torre alta, bem alta, mas tão alta que o topo dela chegaria até aos céus. E assim eles seriam conhecidos no mundo inteiro. Todos veriam quanto eles eram importantes e diriam maravilhas sobre os construtores da torre. Então começaram a construir aquela torre. Todos estavam muito empolgados com a ideia de fazer os seus nomes conhecidos em toda a terra. Na verdade, crianças, eles queriam que sua fama fosse maior que o nome de Deus. Essas pessoas estavam sendo orgulhosas. Elas também queriam manter todo o povo junto no mesmo lugar, para não se espalhar pela terra. Mas Deus não gostou do modo como essas pessoas estavam agindo, crianças. Ele não gostou da ideia da torre e não gostou dos pensamentos orgulhosos das pessoas. Então, ele decidiu misturar as suas línguas. Agora, crianças, imaginem só a confusão. Todos falando ao mesmo tempo, cada um
em uma língua diferente. Misericórdia! Ninguém se entendia mais. Deve que eles pensavam que estavam ficando loucos, pois nunca antes se havia ouvido falar outros idiomas. Então, crianças, assim que passaram a não se compreender, eles foram obrigados a pararem de trabalhar juntos e começaram a ficar desanimados com a construção. Como não se entendiam, desistiram de continuar a torre e se espalharam por toda a terra. E essa torre, ela ficou conhecida como a Torre de Babel. Sabe o que significa? Confusão. Então, a partir desse dia, pessoas que falavam uma língua foram para um lugar. Pessoas que falavam um segundo idioma mudaram-se para outro lugar. Logo, o povo espalhou-se por muitos lugares diferentes, pois é lógico, né, que cada um queria ficar com quem falasse a mesma língua, para se entenderem, porque senão eles não iam entender nada. Foi assim, crianças, que Deus espalhou as pessoas por diversos lugares. Então, foi aí que surgiu a diversidade de raça e idiomas. Crianças, Deus não se agrada dos orgulhosos. O texto áureo da lição já diz que o orgulhoso acaba sendo humilhado. Quando Deus percebeu que o propósito do coração do povo era fazer o nome deles conhecido, ele misturou as línguas para que o projeto deles não surgisse efeito. Em nosso coração, crianças, deve sempre existir o desejo de glorificar a Deus em todo o tempo, até nas pequenas ações do nosso dia a dia. Sabe por quê? Pois fomos criados com o objetivo de glorificar a Deus. E devemos fazer o seu nome grande através da nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, crianças. E até a próxima aula. Crianças, que história maravilhosa que a tia Osana contou para vocês sobre essa confusão das línguas, né? E Deus é perfeito, né, crianças? Deus trabalha muito bem. Olha o que Deus fez para que aquela torre parasse e que o orgulho não prevalecesse. Porque, como disse a tia Osana, e a gente falou no texto, o orgulhoso acaba sendo humilhado. Crianças, vocês estão gostando da história? Então deixe seu like, compartilha com seus amiguinhos aí, se inscreva aí no comentário se você está gostando, tá bom? A gente conta com vocês para a gente continuar essa missão que é trazendo histórias lindas e maravilhosas para vocês. Crianças, na próxima aula teremos aí os ganhadores que responderam corretamente as perguntas da lição passada. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser e assim nos permitir.